Bom dia, querida igreja. Bom estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. Vamos nos colocar em pé para cantarmos louvores ao nosso Deus nessa manhã. Vamos começar cantando Santo Espírito, porque Ele é sempre bem-vindo nas nossas vidas e é sempre bem-vindo no nosso meio. Amém.
aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, e que o seu reino venha até nós e que a sua vontade seja feita entre nós.
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Seu amor eterno. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória
a chuva, nem a neve, nem o frio pôde deixar você de estar na casa do Senhor. Talvez alguém não pôde vir por causa disso, mas você veio. Louvado seja o Senhor por isso. Eu disse no primeiro culto presencial nesta manhã, e é verdade, que depois de 9 meses, olhando para vocês de máscaras, estou achando vocês até bonitinhos. De máscara, porque bonitinhos vocês são. Já estou reconhecendo vocês pela máscara. Já estava sendo difícil de fazer isso. Mas somos uma família que temos um pai em comum. Não temos o sangue, o DNA da ciência, mas temos o DNA de Jesus, que é pelo sangue dele que somos filhos de adoção, estamos reunidos nesse lugar, na casa do Pai. Nós cantamos Santo Espírito, vem, seja bem-vindo neste lugar. Mas não é nesse lugar físico, é nesse lugar aqui, Senhor. Seja bem-vindo na minha vida nessa manhã. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Ele sabe daquilo que precisamos. Qual é a calmaria que Deus quer nos dar nessa manhã? A palavra que o Senhor me pôs no coração nesta manhã, durante a semana, porque aqui eu tenho uma pequena biblioteca, 66 livros, né? E durante a semana é difícil escolher alguma coisa. Eu fico, Senhor, mostra, me diz aquilo que vai encher a minha vida dos meus irmãos também. E a palavra do Senhor foi a seguinte, Mateus 6:9. Quando Jesus nos ensinou a conversar com o Pai, Ele disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Senhor Pai, Senhor Deus, é em nome de Jesus, o Filho amado, aquele que no Calvário rompeu o véu, a separação, e nos deixou chegar à tua presença, Pai, é que nesta manhã, nós nos alegramos de estar aqui, neste lugar separado, consagrado para a tua presença e para o nosso encontro com o Senhor. Nesta manhã nós pedimos ao Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, haja lugar em nós, fala conosco. Eu não sei quantos de nós no culto presencial precisa de uma bênção especial. Eu sei que o Senhor pode dar quietude ao nosso coração, paz. O Senhor pode dar fé de que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Por isso nós pedimos, Senhor, fala conosco, aquieta-nos, alegra-nos e, se preciso, santifica-nos. Senhor, nesta manhã nós queremos pedir também pelos que ouvem através da mídia e pedir em nome de Jesus que a graça, a paz do Senhor alcance cada sentimento, cada pessoa, cada coração. Nesta hora, Senhor, nós queremos pedir muito indelevelmente pela família da tua igreja, pela liderança da tua igreja, pelo nosso pastor, que todos estejam sendo movidos pelo Senhor, para que essa obra não pare. Obrigado que o Senhor não tem deixado parar, Pai. O Senhor tem usado o teu povo como um pequeno exército, para fazer desta igreja a sua missão. Nós pedimos, Senhor, também por cada família. Nós não sabemos como nesses meses os que têm filhos pequenos, os idosos, as viúvas, têm passado, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer diferença na nossa vida e no nosso caminhar. Por isso, Senhor, toma cada família nas tuas mãos. E nós queremos entregar de uma maneira muito especial os enfermos da tua igreja, os amigos que pediram oração no decorrer dessa semana.
Que o Senhor, em nome de Jesus, visite, que o medicamento trabalhe, que haja cura, Senhor, naqueles que têm necessitado. Senhor, nós pedimos nesta manhã também que a Tua graça, a Tua paz, proteja nossa mente, sentimentos desse mal que está por toda parte. Que o Senhor proteja, continua protegendo as nossas famílias, as nossas vidas do Covid-19. Que o Senhor, ó Deus, pela Tua mão protetora, misericordiosa, possa nos proteger deste mal, a nossa família aqui e onde quer que esteja espalhada, em Portugal, nos Açores, em Angola, nos países de língua hispânica ou mesmo no Brasil. Que o Senhor proteja cada um, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do impossível. Pai, nesta hora nós queremos pedir, se há em nós alguma coisa que possa atrapalhar a Tua presença aqui, o falar do Senhor pelo Teu servo pastor, que o Senhor quebre barreiras, que o Senhor derrame da Tua graça, para que possamos ouvir a Tua voz. É a minha, é a nossa oração, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Mais tarde, irmã Alessandra vai falar-nos, mas irmã Alessandra, que muralha de amor é essa, não? Eu fiquei emocionada quando eu sentei ali. Se alguém que ainda precisa de caixas, estejam, tem algumas ali. Mas Deus abençoe. Eu fiquei emocionada quando eu cheguei essa manhã. Estava até aqui, ó. Já chegou até. A Deus toda a glória. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É alegria vê-los alguns de volta, há algum tempo, né? Ficaram bem pertinho, fiquei feliz em vê-los. Deus abençoe. Nós estamos felizes porque vocês não imaginam, nós temos ainda uma outra congregação, o Ministério Infantil. E pessoas que poderiam estar aqui estão lá trabalhando com as crianças. Deus está trabalhando. Ontem eu estava em casa e um irmão telefonou: pastor, eu não consegui me inscrever com a minha família, mas eu tenho as caixas para os samaritanos, as caixas de Natal para as crianças. Posso levar à sua casa? E foi levar à minha casa. A Alessandra me falou que hoje também, que alguns têm levado à casa dela. Nem todos conseguiram se inscrever. Nós temos, logo na segunda-feira, abrem as inscrições e nós só podemos ter 60 pessoas dentro da propriedade, de acordo com as normas da Covid. E não é só 60 sentados aqui. Temos pessoas trabalhando lá na sala de multimídia, o grupo de louvor, os que trabalham com as crianças, os que fazem a higienização, os que trabalham na porta recebendo as pessoas que chegam. Então, há todo um exército trabalhando. E meu coração fica apertado, porque eu vejo pessoas dizendo: pastor, não consegui me inscrever. São várias famílias. Nós temos o limite de 60 pessoas por culto, que é o que nós podemos, com as crianças que estão lá. O primeiro culto estava mais cheio, mas no segundo temos as crianças. Só em 2 cultos nós recebemos por domingo 120 pessoas. Se nós fizéssemos um terceiro culto, teríamos 180, porque é o número, e temos muita gente. Nós tínhamos, quando o culto era normal, perto disso, muitas vezes, às vezes passava de 200. O irmão Donaldo é testemunha, ele e o Evandro precisavam pôr cadeiras no corredor, não, para poder sentar as pessoas. E meu coração dói. Mas eu precisei consultar o pessoal do Ministério Infantil, e antes de chegar ao grupo de louvor, ao Ministério do Som e Imagem, o pessoal que faz a higienização, nós vimos que nós não temos gente suficiente para atender em todos os cultos, para servir. E, além disso, não teríamos horário, porque quando acaba o segundo culto, já é hora do pessoal que está com fome. E o terceiro culto ia acabar depois do horário de almoço.
Então ficaria totalmente um culto tentando atender, mas certamente as pessoas não conseguiriam vir. Por isso o nosso clamor, e peço que você ore também, Senhor, põe um fim a essa pandemia. Deus tem todo o poder. Ele fez isso na história. Ele já terminou com a gripe espanhola no começo do século, com o SARS, vocês se lembram de todas essas coisas que já passamos. Essa aqui está pior, mas o nosso Deus é maior. E o povo está carente, até o próprio governo está providenciando meios de assistência psicológica, emocional para as pessoas de todos os níveis sociais e de todas as idades por causa dessa pandemia. E muita gente está dizendo: o que direi a mim mesmo do futuro? O que será esse futuro? A gente desesperada porque pensa: minhas economias estão acabando. Eu que estava preparando para a minha aposentadoria, já não posso mais pensar nisso porque estou usando o que eu tinha. Empresas fechando. Pequenos negócios de family business, como diz, estão fechando. Pessoas perdendo toda a perspectiva de vida. E foi nesse momento que me veio à mente a meditação desta manhã. E está lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21, onde um homem muito abastado, muito rico, muito bem-sucedido, tinha fartura, ele nem sabia onde pôr tudo que tinha, mas ele se viu diante de uma situação e ele falou: que direi à minha alma? Eu gostaria que nós parássemos e nesses dias também pensássemos: que estamos nós dizendo à nossa alma, a nós mesmos? Como você diz, quando eu falo com meus botões, quando fala consigo mesmo, quando o seu coração clama porque já está cansado. Eu estou cansado dessa pandemia, eu imagino que você também, porque eu tenho ouvido muita gente que já está cansado. Mas diante disso, qual é a nossa resposta? Vamos nos afligirmos como os demais, como diz Paulo, aqueles que não têm esperança? Ou vamos ter uma resposta que vem desse santo livro, a Bíblia, que é o manual de Deus para o nosso bem viver e a resposta de Deus para todas as necessidades humanas? E foi nesse tempo que me veio a imagem desse homem, o pensamento desse homem. E nós vamos, dentro em breve, meditar sobre isso. Nós vamos dar oportunidade agora àqueles que têm dízimos, ofertas para consagrar, que possam fazê-lo. Assim como é o costume, vem pelo centro e dá volta pelo fundo, como nós temos feito sempre, para respeitar o distanciamento que é pedido. Se você não tem oferta ou dízimo para entregar hoje, não se constranja, mas aqueles que têm poderão fazê-lo neste momento. E nós vamos ouvir uma música e depois orar. Enéas, por favor, poderia orar consagrando esses bens ao Senhor nosso Deus? Amém, Senhor. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21, está a nossa passagem bíblica para a meditação desta manhã. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem,
quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então, a parábola. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde colher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Estava ali o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que é o caminho para o Pai, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que disse: eu vim para buscar pecadores, eu vim para dar vida eterna a todo que em mim crê. E ele estava pregando, ele estava falando das grandezas de Deus, da obra do Espírito Santo, e de repente alguém no meio do auditório, no meio da multidão, interrompe. Eu fiquei pensando, imagina o pastor pregando e de repente alguém levanta e faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, se ainda fosse dentro do assunto, mas não tinha nada a ver com o assunto. Ele tinha um problema particular com o irmão, e ele falou: Senhor, eu peço que o Senhor seja juiz entre eu e o meu irmão. Certamente ele viu que Jesus era reto e que Jesus, sendo o Senhor, poderia dar um justo julgamento. Mas o problema dele é que ele não estava pondo atenção ao principal. Jesus estava falando de coisas espirituais e ele estava pensando nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas. Por isso que Jesus lhe disse: olha, a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. Isso não é o principal. E então ele contou essa parábola de um homem bem-sucedido, um homem trabalhador, um homem que certamente entre os seus pares, ele era um fazendeiro, porque ele fala das suas colheitas, ele devia ser um homem muito respeitado. Um homem que conseguiu prosperar tanto, que ele, quando chegou a colheita, ele coçou a cabeça e falou: mas os meus celeiros não vão conseguir colher tudo que eu estou vendo produzir. Eu não tenho onde recolher isso. Mas em nenhum momento diz que ele levantou as mãos aos céus e disse: Senhor, obrigado pela colheita. Senhor, obrigado porque eu produzi tanto. Ah, Senhor, eu tenho tanto que eu posso até atender aqueles pobrezinhos que às vezes batem na minha porta, ou aquele outro fazendeiro que não teve a mesma felicidade de colher como eu. Não vê em nenhum momento ele mencionando, nem sequer obrigado, Senhor, por tudo que produziu. Nenhum momento ele fala: ó meu Senhor, ó meu Deus. Em nenhum momento ele fala no seu próximo, o meu próximo. Lembra-se da história da viuvinha pobre? Ela tinha só 2 moedinhas, mas ela deu tudo o que tinha. Esse aqui tinha tanto. E o que ele pensou? Só nele. Porque 5 vezes ele fala só do que é dele. Se você volta os olhos para o texto, você vai ver que no versículo 17, ele fala: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Já começou por aí. Os meus frutos, tudo que a terra deu, é meu. Farei isso. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, isso é, toda a minha colheita, tudo que a terra produziu. E os meus bens, então, meus frutos, meus celeiros, minhas novidades, meus bens, e direi: ó Senhor, muito obrigado. Não, direi: ó minha alma, 5ª vez. A minha alma não é minha, a minha alma
é de Deus, a sua alma não é sua. Você vai ter um momento que Deus vai chamar você. A sua vida não. Você não tem nada de seguro nessa vida, nem eu. Mesmo que você tenha uma poupança pensando na sua reforma, na sua aposentadoria, como esse homem diz, eu terei celeiros cheios. E eu vou dizer à minha alma, come, bebe e alegre-se. Folgue-se, quer dizer, folgar-se no sentido de descansar, de alegrar-se. Mas Deus falou, essa noite pedirão a sua alma. Nada nessa vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é seguro. A única coisa que você pode ter segurança é da morte. Porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem. Que o salário do pecado é a morte. A humanidade está sob o jugo do pecado, por causa disso a morte entrou. E essa é uma coisa certa. Mas sobre a vida, perguntaram a mim um dia e eu falei brincando, quantos anos você tem? Eu falo, eu não sei. Eu já tive 68 que eu vivi, agora o que eu tenho, não sei, porque eu não sei quanto Deus vai me dar. Porque os 68 não tenho mais, você tem? O que você já viveu? Já foi? Eu falei brincando, mas depois eu pensei, a brincadeira foi boa. Porque nós pensamos que temos, e a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e desvanece. E aqui estava um homem bem-sucedido. Essa noite pedirão a sua alma, e talvez os seus amigos poriam lá na sua lápide, na sua pedra. Homem bem-sucedido, um grande empresário. Podia escrever as coisas mais bonitas, mas se Deus fosse escrever, ele dizia louco. Esse era um louco. Porque teve tudo na mão, tudo que eu dei e não soube aproveitar. Como não soube aproveitar? Porque em nenhum momento na sua vida ele falou, meu Deus. E a Bíblia diz o tolo no seu coração, não a Deus. E ainda que a pessoa não diga com as suas palavras, mas se ela tira Deus do seu viver, se ela anula a presença de Deus na sua vida diária, se ela não reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, essa pessoa está vivendo uma vida vã. Por quê? Porque um dia ela há de estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E ele vai ter que fazer isso. Se ele faz porque Cristo é o seu Senhor, aleluia. Mas se ele faz porque a Bíblia diz que tem que fazer, mas ele nunca reconheceu Jesus como Senhor, é como ele dizer, sim, o Senhor é o Senhor, e eu estive errado a vida inteira, e eu mereço a condenação, porque eu não reconheci o Senhor nos meus caminhos. E o Senhor diz que esse é o caminho de todo homem, por mais bem-sucedido, de toda mulher, por mais bem-sucedida que seja, se não tiver Deus na sua vida, viveu a vida em vão. Porque a nossa vida vem de Deus. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem com suas mãos e soprou na sua narina o fôlego da vida, o Espírito. E o homem passou, a mulher, a ser alma vivente. Foi Deus que deu. E é Deus que pode tirar a hora que Ele quiser. E então Ele pergunta, e o que você tem preparado? Para quem será? O que você, meu irmão, meu amigo, vai dizer à sua alma naquele momento? O que você tem dito no dia a dia? Eu sei que com essa pandemia, muita gente desesperada, muita gente abatida, muita gente deprimida, muita gente desencantada, muita gente desencorajada, muita gente que está sem esperança. Será que isso vai passar? Será que a gente vai ter que viver a vida inteira com máscara? Eu fiquei ali sentado no momento do louvor do primeiro culto, porque eu não aguentei ficar em pé. O fôlego foi embora. Também já estou com, como eu disse para vocês, 68. Vocês são tudo gente nova ainda, não tem esse problema. Mas cansa. Aí eu falei com o Admiro lá e falou, pastor, o grupo de louvor estava difícil. E nós vamos viver com isso a vida toda? Nós podemos dizer, Senhor, põe um fim. Deus tem poder para pôr fim, no tempo de Deus. Senhor, enquanto não chegou o fim, fortalece-me, Senhor. Porque os meus olhos estão voltados para o Senhor, minha esperança está no Senhor, não nessas coisas, porque diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, num país como o nosso, temos de tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Porque um pequeno vírus acabou limitando o ser humano e colocando a humanidade de joelhos diante de um bichinho que a gente nem vê.
E o homem se sente como um semideus, tão grande. Muitos chegam a dizer, eu não preciso nem que Deus me ajude. Se acha tão bem. Mas numa hora dessa vê como é necessário a presença de Deus. Esse homem disse, que direi à minha alma? E ele começou a dizer as coisas que ele faria. E a sua perspectiva de alma era somente para essa vida. Ele não tinha nenhuma perspectiva além túmulo. Essa vida passa. De como seria na eternidade. Por outro lado, nós encontramos homens de Deus no Velho Testamento e no Novo, que nos ensinam, e a Bíblia nos relata isso, para que possamos saber qual deve ser a nossa atitude. O rei Salomão, homem riquíssimo. Se fala até hoje, tem filmes sobre as minas do rei Salomão, não é? Até quem não conhece da Bíblia já viu o filme sobre as minas do rei Salomão, já não ouviu falar? Então, a gente nem sabe quem é o Salomão, mas já ouviu falar disso. Ficou famoso. A Bíblia diz que ele foi um homem mais sábio que todos, porque em vez de pedir riqueza, ele pediu a Deus sabedoria para poder governar o seu povo. E Deus disse, eu lhe darei riqueza, mas farei você mais sábio do que todos os homens do seu tempo. Só que chegou um tempo, com as muitas riquezas, Salomão se afastou de Deus. E ele se envaideceu. E lá no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala assim, olha, eu tive escravos comprados, escravos criados em casa. Que nem quem cria galinha, quem cria, nasceu na minha casa. Eu tive camelos, eu tive cavalos, eu tive minas de ouro, eu tive de prata, eu tive tanta riqueza. Mas no fim eu aprendi que vaidade de vaidade, tudo isso é vaidade. Em Eclesiastes 12:13, ele diz então, o fim de tudo é, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Porque ele viu o quanto ele perdeu quando ele se afastou de Deus. Que toda a sua riqueza não era nada, tudo que ele conquistou foi misericórdia de Deus. E que a vida ficou sem graça. Ele viu que era tudo vaidade. A coisa principal que ele tinha era andar com Deus. E se é uma coisa que nós precisamos ter em mente, se Deus me abençoa, se eu tenho fartura, louvado seja Deus. Mas lembra que vem de Deus. E se faltar, saiba que o seu Deus proverá, porque ele diz, olha, as aves dos céus, elas não ajuntam em celeiros, como esse homem rico. Mas eu digo que o vosso Pai as sustenta. E não valem vocês muito mais do que os pardais? O Senhor fala. Se você vai à palavra de Deus, lá em Provérbios 30, você vai ficar impressionado com a palavra de Agur, no seu provérbio, que ele fala assim, 2 coisas te pedi, ó Senhor, não as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. É como a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Você não pede para encher a sua geladeira de coisas ou o seu celeiro, não, dá hoje, não é? É o que ele está falando. Mantém-me com a minha porção acostumada, não me dá a riqueza nem a pobreza. E ele explica por quê. Para que, porventura, de fartura, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ele estava falando simplesmente que é o ser humano. O ser humano, quando está tudo bem, até se esquece de Deus. E às vezes, quando as coisas vão mal, fala, onde está Deus? O que aconteceu? Por que Deus não cuida de mim? Deus me abandonou. Não é isso. O quadro de Salomão foi semelhante. Mas você encontra também na Bíblia, no Salmo 42, versículo 2, o salmista falando como o servo. Servo não no sentido de servo com S, mas com C, como o veado, aquele animal do campo. Brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aqui nós vemos a comparação entre 2 caminhos que o homem e a mulher podem seguir. Eu posso olhar para as coisas materiais e dizer, direi à minha alma, eu estou bem de vida. Ou então dizer, tudo isso passa.
A minha esperança está em Deus. Porque Jó passou por uma tribulação, eu creio, pior do que a nossa pandemia, ao ponto da mulher dele falar: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Ele perdeu tudo que tinha, e vivia cheia de feridas, de chaga no corpo. Diz que ele com telha rapava as feridas. Foi uma aflição tremenda, e os seus amigos diziam: rapaz, você está sofrendo isso porque você pecou, e ele sabia que não foi pecado. Deus estava permitindo uma tribulação para provar ao diabo que o diabo disse a Deus: se você tirar tudo desse teu servo Jó, ele amaldiçoou o teu nome. Deus falou: pode tirar tudo, só não tira a vida dele. E foi o que aconteceu, tirou tudo, e o homem nunca amaldiçoou o nome de Deus. No meio de tudo, ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, o meu fiador está nas alturas. Fiador é aquele que garante a sua palavra. Ele dizia: aquele que garante a minha palavra, a minha vida está nas alturas. Estevão, sendo apedrejado por causa do Evangelho, ele sempre disse: ó Senhor, recebe o meu espírito, simplesmente. Paulo, o apóstolo, ele disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Esse é o quadro que Deus espera de mim e de você. Mas Deus mostra que também há um outro quadro, o quadro que está ao nosso redor. Pessoas estão aflitas, estão sofrendo, desesperadas. Talvez você diga: não, mas a minha esperança está no Senhor. Eu digo à minha alma: isso vai passar, e se não passar, eu sei que eu estarei com o Senhor no céu. Mas as pessoas ao seu redor, pessoas que às vezes você ora para que aceitem Jesus como Salvador, pessoas que estão aflitas, famílias que estão brigando, que estão desmoronando, e você às vezes não fala, porque pensar: se eu falar, eles não vão entender, eu vou ficar orando. E se naquela noite o Senhor pedir a alma daquela pessoa, para onde ela irá? E o que você vai dizer à sua própria? O que fez você? Tem um hino que diz: conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. E o hino diz: dize-as de uma vez, porque é impossível dizer de uma vez tudo que Deus faz. E então você vai ver surpreso. E o que falta muitas vezes para nós é olhos para ver os cuidados de Deus. E o que o diabo quer de mim e de você é que nós coloquemos os olhos na pandemia, em quantos estão morrendo, numa situação que parece que não tem solução. Deus é Senhor da história, Ele é Senhor de tudo. O que nós precisamos é saber que a nossa vida aqui é temporária, estamos de passagem. Seja pela pandemia ou seja por outro motivo, um dia nós vamos sair daqui. E nós teremos que estar na presença de Deus. E o que você vai dizer à sua alma? Quanto tempo você gastou para buscar a Deus na sua aflição? Eu digo aflição porque eu creio que todos nós já estamos por aqui dessa pandemia. Já saturou. E Deus, na pessoa de Jesus, Ele mesmo falou: venham a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite é para todos, todos, é para mim e para você. Agora nós podemos parar e pensar: mas não tem solução. Ou nós podemos dizer: não, a minha esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Como diz o Salmo 121, eis que não adormece nem dorme aquele que me guarda. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Os meus olhos estão no Senhor. Eu vou passar por essa pandemia e vou vencer. Porque a Bíblia fala a respeito do que é fiel ao Senhor. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Agora, pastor, então não tem perigo a pandemia para mim? Tem para todos nós. Mas a sua vida espiritual, a sua confiança em Deus, a sua esperança não será abalada se você está no Senhor. O apóstolo Paulo, que disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele morreu decapitado. Mas ele falava isso e morreu? Morreu. Porque para ele o lucro era estar com o Senhor, não importa. Não quer dizer que porque você tem Jesus você não vai ficar doente, que você não vai passar pelas lutas como outros. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E Ele faz cair a chuva sobre os dois também. Para que o injusto não diga: o Senhor queria que eu crescesse no Senhor, mas o Senhor fazia nascer o sol só sobre o justo. Por mim, o Senhor só mandava tempestade. Não.
Deus faz os dois passar, só que Ele mostra a diferença do que anda com Deus e do que não anda. Lá em Malaquias 3 diz, então se verá a diferença entre o justo e o injusto, entre o que teme a Deus e o que não teme. E é nisso que Jesus quer ser glorificado na minha vida e na sua vida. Você está aqui hoje nessa manhã, não é simplesmente porque você conseguiu se registrar. O Senhor é Senhor da minha vida e da sua. Você está assistindo pela internet não é simplesmente porque você ligou, mas porque Deus tem um encontro com você. Deus queria falar com você nessa manhã. Ele quer falar comigo, com você, porque há muita gente ao nosso redor aí que está sem esperança e precisa que eu e você digamos, há esperança em Cristo Jesus. O que dirá você às almas que estão ao seu redor, isto é, às vidas, as pessoas com quem você convive? Realmente a coisa está preta, está feia, e não tem solução, hein? Você pode dizer, não, está feio, mas com Jesus tem solução. Parece tudo escuro, parece que é tudo trevas, não vemos nada de esperança. Mas você sabe, se isso aqui apagar a luz durante a noite e ficar todo escuro, e você acende simplesmente um fósforo, não precisa uma lanterna, um pequeno fósforo, lá do fundo, Alexandre, a Patrícia que estão sentadas, ia ver o fósforo, não ia? Apesar da escuridão, porque um fósforo vence a escuridão, uma pequena luz. Então você, se você for um mensageiro do Evangelho, se você compreender que você está vivendo no meio dessa pandemia, quando tanta gente está aflita, quando tantos estão se drogando, quando tantos estão embebedando, quando tantos estão sem esperança, mas você fala, em Cristo há esperança, a sua pequena luz vai brilhar. As pessoas vão ver a diferença. Eu creio que muita gente está dizendo hoje, que direi a minha alma? Quantos negócios estão fechando? Restaurantes, academias, pequenos negócios, pequenas empresas. As grandes multinacionais sobrevivem, mas os pequenos, e muita gente está sem esperança. E pessoas que às vezes trabalham, não tem empresa, não tem nada, mas já está cansado, já perdeu a esperança, parece que isso não vai acabar. Briga em casa, perde a paciência, não sabe por que brigou, depois tem que pedir perdão. E assim está vivendo a humanidade. Mas você pode dizer, a minha esperança está no Senhor. Que direi a minha alma? Esse homem, ele prosperou muito, mas ele não tinha perspectiva de vida além de amontoar nos seus celeiros tudo o que ele colhia. E o Senhor falou, essa vida passa, rapaz. Você vai morrer e o que você deixou para quem será? Talvez ele não tivesse nem herdeiros, porque a maneira que Deus fala, para quem será? E se ele tivesse, o que ele deixou, ia acontecer como acontece com muitos herdeiros, irmãos que sempre se amaram, de repente acabam brigando, não olham mais um para a cara do outro, porque acham que a divisão não foi certa. Acabam estarraçando com tudo, o pai e a mãe lutaram para construir, e de repente, como entra fácil, sai fácil, e gastam tudo no nada. Mas aquele que anda com o Senhor e faz o que diz Deuteronômio 6, ensina a sua família no caminho que deve andar, falando com eles ao levantar-se, ao assentar-se na mesa, ao andar pelo caminho, ao deitar-se, ensinando o caminho do Senhor, deixa para a sua família a maior herança. Uma herança que o mundo não pode tirar, porque essas coisas do mundo todas passam. O Senhor falou, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor passa pelo mundo, vitorioso, porque é um peregrino que está passando por essa terra para a morada celestial. Ele sabe o que Deus tem para ele. Por isso que, voltando ao capítulo 12, se você vai ao versículo 11, versículo 31, versículo 33 e versículo 34, o Senhor Jesus disse, buscai antes o reino de Deus. Porque aqui, quando há uma inversão, que você busca primeiro o reino da terra, você perde a visão da soberania e das coisas de Deus. Mas quando você busca antes o reino de Deus, você tem uma visão de cima. Quando busca o da terra, você tem uma de baixo. Quando você busca de Deus, você tem a Bíblia diz a mente de Cristo que o ilumina e faz você ver as coisas do prisma de Deus. Você vê como é frágil a vida, como é temporário, mas você sabe que há uma esperança maior, há uma segurança após a morte.
Ele diz também no versículo 33, tesouros nos céus. Tesouros nos céus, por quê? Porque onde estiver, versículo 34, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O homem poderia parecer muito sábio, muito bom negociador, um empresário bem-sucedido. Mas o Senhor disse, tudo isso que você tem é loucura, porque tudo isso vai passar. E o que você tem preparado para a vida eterna? Nada. Se você vai ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, você vai ficar vendo que a Bíblia fala isso não só num lugar, mas em outros também. Marcos 8,36 diz, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma? Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque nós sentimos necessidade de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. Porque nós estamos aqui? Porque, como diz o Salmo 42, como o servo clama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, do Deus vivo. O Deus vivo. O Deus que criou o ser humano, o qual nos guarda, nos abençoa, para o qual haveremos de voltar e com o qual nós precisamos viver cada dia. Aqui está a história de um homem que é semelhante à maioria da humanidade, preso ao que é material, e quando diz a sua alma, ele pensa somente nas coisas dessa vida. E se volta os seus olhos para a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, somos as mais infelizes de todas as criaturas. E Tiago explica por quê? Porque a nossa vida parece por um pouco como um vapor e logo desvanece. Passa rápido, não passa? Mas tudo na vida passa. As coisas ruins passam, mas as boas também. Por isso não se apegue a elas. Porque o que permanece é o que é eterno. O que permanece é aquele que faz a vontade do Senhor, diz a Bíblia, permanece para sempre. E a mensagem da Igreja de Cristo nesse mundo de pandemia, de aflição, de desencanto, de desespero, não é outra. Senão há uma solução. E essa solução está em Deus. Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos andar olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Colossenses capítulo 3 diz que não buscando as coisas que são da terra, mas sim as coisas que são de cima, onde Cristo está. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, anda com os pés no chão, sim, mas com a cabeça voltada para o céu. Vive a sua vida como um bom cidadão do reino celestial, que faça a diferença onde você está. Mas lembra que ao seu redor há muita gente que não tem esperança. Tem muita gente que não sabe o que dizer à sua alma. Não sabe que é um Deus que os ama. Como Agur, em Provérbios 30, ele disse, Senhor, não me dê a riqueza nem a pobreza, mas me dá o pão diário, para que não aconteça de estando rico me esqueça do Senhor, estando na miséria venha amaldiçoar o seu nome. Contente-se com o que Deus te dá. E você não precisar dizer à sua alma, tem muitos bens em celeiro. Não, eu posso não ter nada nessa terra, mas eu tenho moradas no céu, porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Veja que mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, é uma mensagem de encorajamento, quando a própria sociedade já não tem mais onde se encorajar, porque é uma mensagem que vem do alto, vem de Deus, vem de cima, vem daquele que disse, se você não se lembrar de mim na sua vida, você é louco, porque a vida passa, e um dia eu estarei esperando você. Aquele que falou a Jesus, Senhor, seja o juiz entre eu e meu irmão. Ele falou, quem pôs eu de juiz entre vocês para julgar essas coisas pequenas? Mas um dia todos estarão diante, e aquele mesmo que pediu naquele dia estará diante de juiz, porque a Bíblia diz que ele julgará toda a carne. E aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, às vezes pessoas que você quer bem, que você ama,
mas você tem vergonha de falar do Evangelho, você pensa, vou falar, eles não vão entender, vão se chatear. Não se importa se chateia. Quando me falavam de Cristo, eu me chateava também, achava os crentes as pessoas mais chatas do mundo. Eu achava que eles achavam que é só eles que iam para o céu. Até um dia que eu entendi, eles não estavam falando nada disso, eles estavam dizendo que Jesus me ama. E quando eu aceitei Jesus, eu também fiquei na mesma situação que queria falar de Jesus para todo mundo. As pessoas talvez não vão de imediato aceitar. Como um remédio que o médico te dá e você toma, às vezes parece amargo, mas quando você vê que o efeito é bom, você continua tomando. E muitas vezes a mensagem de Deus é essa, ela mostra que o homem é pecador, e isso é amargo. Mostra que o homem sem Deus vai para o inferno, isso é amargo. Mas mostra que Deus já providenciou tudo para que quem nele crê possa dizer à minha alma, você tem a vida eterna, porque você recebeu Jesus como Salvador. Se você ainda não tem essa mensagem, você precisa dela na sua vida. Precisa receber Jesus como Salvador. E eu falo você porque nós temos muita gente assistindo. Muita gente que nem sequer está aqui agora. Na semana passada eu vi o número de pessoas que assistiram pela internet durante o culto e depois durante a semana passou de 900. Quanta gente está ouvindo o Evangelho? Mas se você está ouvindo e você ainda não tem Jesus, você precisa dele. E se você já tem, pense naqueles que estão ao seu redor. Não faça como o homem rico, que disse, eu tenho em celeiro muitos bens, direi a minha alma, descansa, bebe e folga. Não faça como ele, porque ele em nenhum momento pensou, e os pobrezinhos que precisam, eu vou distribuir para quem precisa. E o outro fazendeiro que a terra não produziu, eu vou ajudar o meu vizinho. Não, ele pensou só nele. Meus frutos, meus celeiros, minha colheita, meus bens, minha alma. Com Cristo não é assim. Com Cristo a Bíblia diz que nós somos devedores a todos, que de graça recebemos o amor de Deus, de graça devemos compartilhar. Essa é a missão da igreja, ser sal da terra, luz do mundo, o bom perfume de Jesus. Que você saia daqui nesta manhã levando essa mensagem com você. Lembra que para fora dessas portas é o campo missionário. Para fora dessas portas está cheio de gente que precisa de uma mensagem de esperança e de fé. Mas uma fé verdadeira que transforma a vida e que pode garantir é a fé em Jesus. Se você conhece Jesus, não guarde só para você. Não ajunta em celeiro. Há muita gente lá fora que precisa. E você é responsável, porque Paulo fala que nós somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus, através de nós, clamasse, reconciliai-vos já com o Senhor. Esta é a minha mensagem, esta é a sua. Eu creio que para isso Deus o trouxe aqui e a trouxe aqui nesta manhã. Não deixa as aflições desses dias difíceis abalar a sua fé. Continue olhando para Cristo e ajude outros para que vejam também, porque nele há consolo, nele há esperança, nele há paz, nele há uma garantia além dos celeiros desta vida, a vida eterna para todo aquele que nele crê. Pai querido, nós somos pequenos, imperfeitos, mas o teu amor é tão grande, a tua bondade se renove, a tua misericórdia a cada manhã sobre aqueles que o temem e que o amam em espírito e em verdade. E nós queremos pedir que essa seja a realidade de cada pessoa que está neste culto, seja presencial ou seja assistindo em casa, seja a realidade das pessoas com quem vamos encontrar durante a semana, para que elas possam ver que em Cristo está a resposta, a solução para as suas necessidades, para os seus problemas. Que esta igreja nunca deixe de anunciar esta mensagem tão simples, mas tão necessária, que é Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Que a nossa alma precisa ouvir, sim, nós temos muito em celeiro, mas como o Senhor disse, tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Senhor Deus, consola o nosso coração no meio dessa pandemia e usa-nos como instrumentos do Senhor para levar consolo, esperança e a mensagem de salvação àqueles queridos, àqueles que estão próximos de nós, mas que ainda não experimentaram o teu amor. Leva-nos em paz para os nossos lares, renova, ó Deus, cada dia a nossa fé, a nossa convicção, o nosso amor por aqueles que carecem, e que nós possamos ter a resposta à nossa alma, que estamos seguros, não em nós,
mas no Senhor, porque pela graça que somos salvos por meio da fé no Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Irmã Alessandra, onde está a irmã Alessandra? Oi, Alessandra. Essa campanha, hein, Alessandra, vai dar trabalho para o Vini e para o Ronaldo, hein? Porque está multiplicando. Será que já temos umas 200 caixas aqui, Alessandra? No primeiro culto tinha 146 caixas. Quer falar aqui, Alessandra? Porque Bom o dia pessoal a que está todos. na internet tem não mais ouve. caixas que o pessoal foram deixando aí e que depois a gente vai trazer para frente. Tem um vídeo para agradecer, né? E durante a semana aí a gente vai estar dobrando esse número, a gente vai tirar uma foto aí com a porção dobrada em nome de Jesus. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter tocado o coração de vocês, a todos do primeiro culto, do segundo culto, porque, com certeza, apenas uma lembrança, mas para essas crianças, né, que talvez seja o primeiro presente da vida delas, né, pastor, e é um pouquinho que a gente está dando e levando. Eu assisti vários vídeos, e tem um vídeo que eu vi ontem mesmo, que estava falando que eu sei que Jesus me ama, porque Ele lembrou de tantos lugares que Ele podia estar, Ele lembrou de mim. Então, foi um vídeo muito Pessoas interessante. que a gente nem imagina que existem, não é? Sim, a gente nem imagina, mas Deus sabe de cada uma delas, e eu gostaria de agradecer a todos, e que Deus continue multiplicando, né, na vida de vocês, abençoando com saúde, e como o pastor falou, um dia isso daí vai acabar, esse Covid vai acabar, em nome de Jesus, e aí a gente vai poder continuar a obra dele. Tá bom? Tem um videozinho que, quem quiser durante a semana ainda tem uma chance. Eu vou Ronaldo colocar para mim, por favor. Every year, we send millions of shoeboxes filled with gifts to children in more than 100 countries around the world to tell them they are loved and valued. So you'd like to be part of Operation Christmas Child, but you don't have much time to go shopping and packing shoeboxes. Then do it online at packabox.ca. In fact, do it right now in 5 quick and simple steps. Step 1. Go to packabox.ca. Step 2. Choose who you want to pack a shoebox for. Some appropriate toys, hygiene items, and school supplies will automatically be selected for packing. Step 3. Select 1 or 2 extra items if you want. Step 4. Personalize your box by adding a photo of yourself and/or writing a short note to the child receiving the box. Step 5. Make a donation for your shoebox gift. All of the toys and gifts you select will be packed and sent on your behalf. You can donate as many boxes as you want this way. Thank you in advance for giving a child good news, great joy, and hope for the future. Get started at packabox.ca. Teve tempo ou que ainda queira compartilhar com alguns amigos, é só entrar nesse site, packabox.ca, e fazer, como eles falaram, lá você escolhe os itens, você escolhe se é menino ou menina, a faixa etária, e vocês vão ajudar aí ainda mais as crianças que estão aguardando essas caixas com tanta ansiedade. Obrigada, pastor. Obrigada pela oportunidade da Noemi ajudando aí sempre em oração. Obrigada por tudo. Obrigada a todos. Deus abençoe. Obrigado a você pelo seu trabalho. Deus te abençoe. Lembrem-se, como nós não temos condição de fazer um terceiro culto, pelo menos agora, amanhã, ali pelas 9 da manhã, já abrem as inscrições. Não deixe para de noite, porque teve gente que foi no serviço, depois do trabalho, se inscrever à noite e já não tinha mais vaga. Espero poder vê-los no próximo domingo, juntos. Os que têm crianças, chegam com as crianças, já encaminham lá para o Ministério Infantil, não é? Para que possam... Estão lá, não estão distraindo as crianças, vocês sabem, eles estão ensinando a Bíblia para os pequenos, a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? E assim estaremos encerrando o culto desta manhã.
Pai, suplicamos agora que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam sobre o teu povo aqui reunido, sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos. E o meu abraço. Com Deus.